Meu nome é André, e por muitos anos eu fui o tipo de pessoa que ria quando alguém falava de lendas de floresta. Eu cresci ouvindo histórias sobre criaturas, espíritos e coisas sem nome que supostamente habitavam certas regiões intocadas do país, especialmente no sul de Minas, onde meu avô dizia que a mata tem ouvidos. Eu achava tudo bobagem. Até o dia em que resolvemos entrar na trilha que todo mundo evitava. A trilha morta. Eu, Marcos e Dylan éramos amigos desde a infância. Gostávamos de trilhas, de acampar, de explorar matas fechadas. E claro, o gostávamos antes de viver o que vivemos. Porque depois daquela noite, nenhum de nós voltou o mesmo. E nem todos voltaram. A trilha morta e a origem do erro. A trilha tinha esse nome por motivos óbvios, e ninguém que se perdeu lá dentro voltou para contar o que viu. As pessoas simplesmente desapareciam, às vezes deixavam apenas a mochila, ou roupas rasgadas, ou nada. Mas o ser humano tem essa mania idiota de ignorar avisos antigos. Nós fomos porque achamos que tudo era exagero. E porque Dylan queria gravar o local para o canal dele, de exploração e trilhas perigosas. Ele dizia: se fosse tão perigoso assim, teria a polícia vigiando. É só mato. Era sempre o só mato. Eu já deveria ter entendido que quando alguém repete essa frase é porque está prestes a ver o que não deveria. Levamos mochilas leves, lanternas, facas, cordas e um mapa velho, desenhado à mão, que encontramos num blog obscuro. O mapa indicava clareiras, riachos, elevação e um círculo marcado no final da trilha, com a palavra: não entre. Nós rimos do mapa. 2. A floresta começa a engolir. Entramos às 14 horas, com sol forte. Mas antes das 16 horas, parecia que já era quase noite. A copa das árvores fechava tudo, deixando apenas faixas finas de luz. Era como caminhar dentro de um túnel vivo. O silêncio também era estranho. Nenhum pássaro. Nenhum inseto. Nenhum ruído de vento. Marcos comentou: tá quieto demais, né? Dylan respondeu: é floresta densa, cara. Normal. Mas não era normal. Nossas pegadas desapareciam minutos depois de pisarmos. Era como se a floresta estivesse apagando nossos rastros. 3. O primeiro sinal, o animal que não era animal. Por volta das 18 horas, ouvimos um rosnado. Baixo. Grave. Longe. Paramos. Olhei para trás, nada. Para os lados, nada. E então, no alto de uma árvore, vimos algo. Eu não consigo descrever direito. A princípio parecia um macaco. Mas o corpo era comprido demais, magro demais, e os braços não dobravam certo. Os olhos brilhavam, refletindo nossa lanterna. Mas havia algo errado no brilho, e não piscava. Ele estava olhando diretamente para nós. E então? Ele sorriu. Mas não tinha lábios. O sorriso era apenas a pele abrindo, como se estivesse se rasgando lentamente. Dylan filmou. Marcos xingou. Eu disse a frase mais idiota possível. É só um bicho. Mas quando piscamos, ele havia desaparecido. Sem som. Sem movimento. Como se nunca estivesse lá. O silêncio voltou ainda mais forte. 4. A primeira noite, essa coisa nos percebe. Acampamos numa clareira pequena. Fizemos fogo. Comemos. Só então Dylan abriu o notebook e assistiu às filmagens. Na gravação, o animal parecia ainda pior. Parecia maior. Mais alto. Com pernas longas demais, braços que chegavam ao chão. E os olhos? Não pareciam refletir luz. Pareciam emitir. Recuando o vídeo, nós vimos algo que ninguém percebeu na hora.
A criatura apareceu atrás de nós por 3 segundos antes de subir na árvore. E não fez som algum. Marcos fechou o notebook na hora. Eu quero ir embora. Mas não dava. A floresta atrás de nós parecia diferente. As árvores tinham mudado. O caminho simplesmente não existia mais. Dylan, teimoso, disse. A gente sai de manhã. Ele achava mesmo que haveria um ou amanhã. 5. O primeiro grito. Acordei às 2 horas com um som que eu nunca esqueci. Um grito humano. Mas não exatamente humano. Era como se alguém tentasse falar enquanto afogava. Marcos já estava sentado, tremendo. Isso não é bicho. Ele disse. Dylan saiu da barraca com a lanterna. Iluminamos a mata. Nada. Mas então ouvimos passos. Lentos. Molhados. Algo estava andando perto do acampamento. E então vimos uma sombra alta, muito alta, atravessando entre as árvores. Torta. Inclinada. Como se estivesse pendurada por fios invisíveis. Ela parou. Virou a cabeça para nós. E começou a vir. Eu não sei como fugimos. Só sei que corremos até as pernas queimarem. 6. A mata começa a nos fechar. A trilha sumiu completamente. Às vezes, o próprio chão parecia mudar. Marcos dizia a cada meia hora. A gente tá andando em círculos. Dylan insistia. Não existe floresta que muda de forma. Cês estão paranoicos. Mas eu via. Eu via o tronco que reconhecia a 1 hora aparecer de novo. Eu via as folhas caindo ao contrário, subindo em vez de descer. E eu via sombras entre as árvores. Muitas sombras. E nenhuma tinha formato humano. 7. As vozes. Às 5 horas da manhã, quando achamos uma pedra grande para sentar, eu ouvi. Ah, André. Um sussurro. Atrás da minha nuca. Eu virei na hora. Nada. Depois. Marcos. E então. Dylan. Todos os nossos nomes. Falados de modo lento, arranhado, como se alguém estivesse aprendendo a falar. Marcos chorou. Dylan ficou branco. Eu congelei. Por que a voz? Era a minha voz. Só que distorcida. A criatura estava nos imitando. Nos estudando. 8. O encontro, se ele aparece de perto. Quando o sol começou a nascer, achamos que estávamos salvos. Ledo engano. A luz do amanhecer só serviu para revelar o pior. Porque ali, na trilha nova o que não existia antes, estava ele. Em pé. Alto demais. Magro demais. Pele cinza esverdeada, esticada como couro molhado. Nenhuma boca, só uma linha escura. Nenhum olho, apenas 2 buracos fundos que pareciam sugar a luz. Os braços arrastavam no chão. E a cabeça, caída para o ombro, como se o pescoço tivesse sido quebrado faz muito tempo. Ele não correu. Ele não gritou. Ele não avançou. Ele simplesmente olhou. E então imitou, com perfeição assustadora, a voz da minha mãe. Filho, vem cá. Eu vomitei de desespero. Marcos congelou. Dylan filmou, se esse foi seu maior erro. Porque a criatura se moveu em silêncio total, como se pulasse no espaço. Em um frame estava a 20 metros. No seguinte, a 5. Marcos caiu de costas. A criatura parou sobre ele. E abriu a boca. Não era uma boca normal. Era uma abertura vertical, como se estivesse rasgando o rosto inteiro. Eu puxei Marcos. Dylan gritava. Corre! Corre! 9. A perseguição.
Nunca corri tão rápido. A floresta parecia grudar nos nossos corpos, puxar a roupa, as mochilas. Galhos batiam no rosto. Pedras escorregavam. Mas pior que tudo, era o som atrás de nós. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Como passos quebrados, arrastados. E a voz dele. Sempre imitando. André. Não fuja. Eu gritei. Para de falar meu nome. E então ele imitou minha própria voz. André. Para de falar meu nome. Eu quase desmoronei ali mesmo. 10. A separação. Em um momento de desespero, Marcos correu para um lado, eu para outro, e Dylan para outro. Eu ouvi Dylan gritar. Não separa. Não separa. E o som morreu. Marcos sumiu na mata. E eu fiquei sozinho. Com ele me seguindo. 11. O dia inteiro de terror. Andei sem parar, chorando, tremendo, implorando para acordar de um pesadelo que não era pesadelo. A criatura me seguiu o dia inteiro. Às vezes eu via ela entre as árvores. Às vezes a sombra dela se projetava no chão mesmo sem sol. Às vezes eu a ouvia. Rindo. Rindo com a minha própria risada. 12. O abismo. Quando a noite caiu novamente, encontrei uma depressão enorme, uma espécie de vale profundo. Lá embaixo, tinha algo brilhando. Fui até lá. E encontrei a mochila do Dylan. Rasgada. Ensanguentada. E dentro dela, a câmera dele, ainda gravando. Assisti 2 segundos. Foi o suficiente. Dylan filmou a própria morte. A criatura o pegou pelas costas, levantou como se fosse nada, e arrastou para a escuridão. Não quero descrever mais. Eu vomitei até não ter nada. 13. O retorno. Eu estava pronto para morrer. Mas então, eu ouvi. Segue a luz. Não era criatura. Era a voz do Marcos. Eu segui. Cambaleando. E encontrei ele, ferido, mas vivo. Ele chorava sem parar. Ele brincou comigo, ele imitou você, ele imitou o Dylan, ele. Eu o abracei. E nós corremos. Corremos sem rumo. Corremos até a vegetação mudar, até o cheiro mudar, até o som dos insetos voltar. E então, encontramos a estrada. Caímos ali, no asfalto quente. 14. O depois. Dylan nunca voltou. O corpo dele nunca foi encontrado. Marcos ficou internado. Ele não fala mais frases completas. Às vezes repete. Ele imita, ele imita. Eu me mudei para longe. Mas às vezes, quando a casa está silenciosa, eu ouço alguém me chamar. Com a minha própria voz. André. E quando olho pela janela, eu juro ver algo torto, imóvel, me observando entre as árvores. Esperando eu chamar de volta. De onde você está escutando esse relato? Gostaria de mais relatos como esse? Por favor, curta, comente e compartilhe o vídeo para quem gosta de relatos como você. Não esqueça de se inscrever para escutar mais relatos assustadores como esse. Até o próximo vídeo.